Vamos à Europa agora para conversar com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Depois de 8 meses de guerra, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução para um cessar-fogo na faixa de Gaza. A proposta enviada pelos Estados Unidos teve 15 votos a favor e a abstenção da Rússia. O Luca Bassani tem todos os detalhes para a gente, ao vivo e direto de Munique. Luca, boa tarde para você por aí. O que é que diz a proposta dos Estados Unidos? Bom dia a você, Rafael, a todos que nos acompanham. Mais uma proposta encabeçada pelos Estados Unidos perante o Conselho de Segurança e que prevê um cessar-fogo dentro da faixa de Gaza, a finalização das hostilidades entre Israel e Hamas. Segundo o que foi apresentado pelos americanos e aprovado pela principal agremiação das Nações Unidas, com 14 votos favoráveis e uma abstenção apenas da Rússia, as hostilidades deveriam ser paralisadas por 6 semanas, em uma primeira fase onde todos os reféns seriam devolvidos a Israel, assim como os restos mortais de outros reféns que morreram na faixa de Gaza, enquanto que outros prisioneiros palestinos em prisões israelenses seriam também colocados em liberdade. Neste meio tempo, negociações para um cessar-fogo mais duradouro, além da retirada das tropas israelenses, aconteceria na chamada segunda fase, e a terceira fase seria, então, a reconstrução da faixa de Gaza e dar uma perspectiva aos palestinos. Apesar da aprovação histórica e que, segundo os Estados Unidos, tem o apoio de Israel, eles não colocam de maneira específica se o Hamas deverá ou não continuar sendo aquele partido ou aquele grupo que comanda a faixa de Gaza. E nós sabemos que isso é uma condição indispensável para que Israel aceite esta proposta, já que Israel não quer de maneira alguma ter o Hamas tendo qualquer tipo de capacidade militar, administrativa ou política nas suas fronteiras. Muito provavelmente, apesar do Hamas, a Jihad Islâmica e até a autoridade palestina terem parabenizado a iniciativa, isso não seja de fato colocado em prática, já que, apesar de muitas das decisões do Conselho de Segurança serem vinculantes, eles não têm nenhum tipo de mecanismo para aplicar essas decisões. Então, muito provavelmente, caso Netanyahu e a sua coalizão, o exército de Israel e o próprio Hamas queiram continuar guerreando, apesar desta importante decisão simbólica, diplomática, não há nada que possa ser feito e a guerra provavelmente continuará, mas nós sabemos que a pressão diplomática, tanto sobre um lado quanto sobre o outro, tem crescido cada vez mais, já que todos os países, principalmente aqueles da região do Oriente Médio, querem a finalização dos conflitos para a retomada da paz. Luca Bassani conversando com a gente ao vivo, direto da Europa. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Zé Maria, nada do que tenha saído da ONU serviu para mobilizar quem quer que seja, qualquer um dos dois lados, por um cessar-fogo. É verdade que Israel, nesse momento, atravessa um período um pouco mais delicado, com a saída do Benny Gantz do gabinete de guerra, ele que era, até o dia 7 de outubro, oposição a Benjamin Netanyahu, mas houve, claro, uma junção das forças políticas em Israel para resposta ao ataque terrorista, junção que perdurou até o fim de semana, quando Benny Gantz disse que a guerra está servindo mais a Benjamin Netanyahu do que a Israel e pediu a realização de novas eleições. Com esse enfraquecimento, digamos assim, do seu gabinete, com os Estados Unidos, principal aliado, apoiando essa resolução da ONU, pode ser que agora Israel aceite as condições para um cessar-fogo por pelo menos 6 semanas? A avaliação é que não. Netanyahu está num fogo cruzado. Primeiro, a política interna, entendem os israelenses de que ele não foi capaz de defender Israel, deixou que o Hamas entrasse no território, sequestrasse, estuprasse e fizesse reféns, e depois não teve força suficiente para aniquilar rapidamente o Hamas, embora tenha uma superioridade bélica incontestável. Por aqui, conversando com generais, a gente nota uma nova guerra em andamento, tanto na Ucrânia como em Israel. É a guerra de comunicação. O Hamas demonstrou na invasão a Israel que tem força militar e depois a organização política. A faixa de Gaza protege o Hamas. E, por último, a guerra de comunicação. Eles têm imagens dolorosas, cruéis, sangrentas, porque a guerra é assim. A guerra é dolorosa, sangrenta e cruel. Mas quem começou a guerra foi o Hamas. E Israel, lembramos, está apenas reagindo. A guerra de comunicação está sendo vencida. Tanto é que um parceiro tradicional de Israel, os Estados Unidos, já estão a favor da resolução da ONU e contra a continuidade da guerra.
Recuar agora seria Israel dar a Hamas um salvo-conduto e uma vitória inexplicável, porque é como ter um inimigo, um adversário, atirando todos os dias contra você e você não pode reagir. É o caso aqui no Brasil, se estivesse ali no Rio Grande do Sul ou no Paraná, né, uma faixa atirando todos os dias contra o Brasil e o Brasil não pode reagir. Portanto, a gente entendendo o valor da guerra de comunicação até nos combates internacionais e também a situação complexa de Israel e de Netanyahu. Não tem outro caminho para Netanyahu a não ser continuar com essa guerra, mas está cada vez mais difícil.